passo a palavra ali para o meu querido amigo, agora amigo, Marcelo Lessa. É um prazer estar aqui na Universidade de San Diego da Califórnia, participando desse evento maravilhoso. Foi muito boa as palavras do eterno senador Eduardo Suplicy, como sempre. E eu trouxe aqui alguns temas buscando desse intuito que o senador Suplicy falou sobre a questão dos passos de como a gente fazer essa transição e implantar a renda básica. E aí eu vou pedir para o Roberto passar aqui os próximos slides, né? Pode passar. Aí a pequena biografia, mas vamos encurtar o tempo, podemos passar para a próxima. Tem dois pontos principais que eu quero trazer para esse debate, e o primeiro é essa questão. Eu argumento que a distribuição de renda ela tem dois pontos de contato com a sociedade. Um ponto de contato é a assistência social e o outro ponto de contato é a economia, sendo que a assistência social ela tem mais uma relação com a renda mínima, ou seja, quem tem mais necessidade recebe, quem não tem, acima de uma determinada renda, não recebe, e a renda básica é universal. E como o senador Eduardo Suplicy falou anteriormente, a gente entende que a renda básica é muito melhor do que a renda mínima. Eu costumo falar até que renda mínima faz mal, renda básica faz bem, e até tem uma outra colocação agora que eu estou colocando que a renda mínima é inimiga da renda básica na mesma lógica que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, a gente está tentando buscar universalizar a questão da renda básica e os políticos, a própria sociedade, eles ficam limitados por entender a renda mínima como uma coisa interessante e ela está eclipsando a renda básica, e o que eu tenho afirmado é que os políticos e os acadêmicos estão negligenciando a importância dos efeitos na economia para o sucesso da implantação da distribuição de renda. Então, a gente precisa falar mais, mostrar para a sociedade os benefícios econômicos para que a gente consiga convencer a sociedade e os parlamentares que ela vai fazer bem não só aos mais necessitados, mas como a toda a sociedade. Roberto, pode passar, por favor. Então, outro ponto importante, né, esse debate da implantação da renda básica, ele está se tornando uma necessidade da sociedade, principalmente por conta da quarta revolução industrial. E aí eu trago aqui um slide, né, uma imagem, né, do ser humano lutando contra a máquina, né, e é inevitável esse processo da implantação da inteligência artificial e dos robôs. A gente sabe que isso vai acontecer e a gente precisa de uma alternativa para que a sociedade, o mercado de consumo não entre em colapso. E eu entendo que a distribuição de renda, e principalmente a renda básica, é a solução. Sendo que, no momento também, eu estou argumentando que os políticos querem achar uma solução imediata. O congressista americano Andrew Young, que foi pré-candidato pelos democratas, ele colocou no seu programa de governo uma proposta de $1.000 por mês por cidadão americano. Durante a pandemia, o presidente Biden distribuiu $300 por semana. No Brasil, está se propondo R$600 a R$1.200 para uma mãe solo. Então, essa intenção de resolver o problema
de uma vez só, eu acredito que não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente fazer a implantação de forma gradual, da mesma forma que a quarta revolução industrial tem sido gradual. A gente não pode dizer que a quarta revolução industrial não começou ainda. Ela já começou, sim, sendo que ela está tomando os postos de trabalho de forma gradativa e a gente tem que aplicar a distribuição de renda de forma gradativa também. E isso abre para a gente uma oportunidade maravilhosa. Se a gente usar a distribuição de renda como uma ferramenta anticrise, a gente vai poder ter a manutenção, a estabilidade da demanda, uma melhor previsibilidade econômica, o que é uma coisa extremamente desejada por todos os economistas. Então, o que eu estou argumentando é que se a gente usar a distribuição de renda gradativa, a gente vai poder ter esse efeito. Pode passar o próximo slide, Roberto, por favor. Isso aqui, eu trouxe um gráfico que eu usei no resumo, que eu apresentei no 17º Congresso da BIAN, que é a Basic Income Earth Network, que ocorreu em Lisboa. E nesse gráfico eu faço uma simulação da queda dos empregos nessa linha verde. E caso a gente começasse com um valor pequeno, em torno de R$200 por mês, e fosse crescendo lentamente até a gente chegar numa renda digna. Porque o argumento que hoje a gente precisa de uma renda básica, um valor pequeno, que não desestabilize o mercado de trabalho, mas que pós quarta revolução industrial, uma renda básica não será suficiente. Nós vamos precisar chegar numa renda digna, de tal forma que, não tendo emprego para todo mundo, visto a grande expansão dos robôs e da inteligência artificial, a gente vai ter que ter uma solução para isso. E a distribuição de renda, começando uma renda básica, chegando na renda digna, eu acredito que seria a solução. Eu vou disponibilizar depois esse gráfico e essa apresentação. Eu tenho aqui o canal lessa.com, está disponível para todo mundo. Roberto, pode passar para a próxima. Então, eu falo aqui, economia é expectativa. Se a gente usar a distribuição de renda como uma ferramenta econômica, a gente pode ter uma estabilidade na demanda pelos próximos 20, 30 anos, e isso vai ajudar com impacto na produção dos bens e serviços. Se a gente tiver o governo tendo essa alternativa de caso tenha uma queda na demanda, ele já tenha um pipeline, como fala o professor Philippe Vampares, num excelente artigo que ele fez na época da pandemia, ou seja, já toda a população cadastrada e em caso de necessidade, numa pandemia ou qualquer outro evento, as pessoas já cadastradas, o governo poderia injetar dinheiro na economia, evitando crises. E eu trago uma coisa que é um pouco polêmica, né? Porque eu luto pela universalidade, incondicionalidade, sendo individual e em dinheiro. Mas no Congresso de 2016, que foi na Universidade de Seul, na Coreia do Sul, eu levo uma proposta e eu chamo o título do meu paper um caminho para a incondicionalidade. Então, eu abro uma exceção aí e eu acredito que isso seja necessário para ajudar a gente a implantar a renda básica, que seria uma condicionalidade com contrato de trabalho e sem contrato de trabalho. Porque as pessoas têm muito medo que, com a implantação da distribuição de renda, da renda básica, que as pessoas não queiram ocupar os postos de trabalho necessários à sociedade. Então, eu faço uma proposta da gente ter aí, temporariamente, essa condicionalidade, que a gente possa incentivar
as pessoas com contrato de trabalho. Tem alguns outros benefícios nessa questão, principalmente no caso do Brasil, que isso vai incentivar a questão da previdência social, que está extremamente em risco devido à precarização, à uberização do mercado de trabalho brasileiro. Então, se a gente tiver um estímulo para que as pessoas tenham contratos de trabalho, isso também vai ser uma coisa muito positiva. Roberto, por favor, o próximo passo. Nesse aí, eu argumento que, caso a gente use a distribuição de renda como um acelerador da economia, a gente vai ter, sem usar a distribuição de renda, uma arrecadação estimada, anormal. E se a gente usar a distribuição de renda nessa visão de aquecer a economia, a gente vai ter uma arrecadação dos tributos estimuladas. E nessa simulação que eu fiz, tendo uma variação do crescimento do PIB de 2% para 4%, em 2037, a gente já teria a compensação da distribuição de renda em aumento de arrecadação. Ou seja, a distribuição de renda ela é autossustentável. Mas isso também é um pouco complexo, eu vou passar para o próximo para a gente não se estender. E aí eu argumento, né, aproveitando que estou aqui nos Estados Unidos, que seria muito importante os Estados Unidos saírem na frente. E isso serviria como um exemplo para o mundo inteiro. E é um dos motivos de eu estar aqui, que eu acredito que, tendo esse exemplo, a gente vai conseguir disseminar para o resto do mundo. Então, caso os Estados Unidos copiem o exemplo do Alasca, que inclusive é aqui, e para mim é o melhor case do mundo inteiro, porque ele fez o Fundo Permanente do Alasca, ou seja, a distribuição de renda é feita através de dividendos de ações que são permanentes, como o próprio nome diz. Então, isso é uma forma excepcional de criar, e se fosse criado o Fundo Permanente dos Estados Unidos, se expandindo isso para toda a população, caso os Estados Unidos usem a distribuição de renda com o objetivo de acelerar a economia, eu costumo falar que é colocar um turbo no capitalismo. Então, você tem que ter uma implantação gradual, como ressalto, para a gente não ter um desequilíbrio no mercado de consumo e demanda, mas caso isso seja usado, a gente tem a possibilidade do PIB americano crescer a índices chineses. Então, eu acho isso muito positivo. Vamos, Roberto, para o próximo slide, já está acabando. E estando aqui também na Califórnia, eu ressalto que a Califórnia tem todas as condições para sair na frente, porque a gente prevê um cenário pós-quarta Revolução Industrial de uma nova economia, uma economia voltada mais para serviço, cultura, lazer, gastronomia, e é extremamente importante conciliar essa ideia também com uma outra ideia fantástica que é baseada em compartilhamento de bens, que seria a biblioteca das coisas, para que a gente tenha sustentabilidade ecológica. Então, eu quis pontuar isso, né, que também não vou me estender nesse assunto, mas a gente percebe que a quarta Revolução Industrial ela veio para ficar e vai se ampliar, e com isso nós vamos ter um novo mundo. E quem sair na frente vai estar melhor posicionado. Então, eu acredito que a Califórnia tem essa oportunidade. Vamos seguir para o próximo slide. E eu trago aqui uma coisa um pouco triste, e eu argumento que a distribuição de renda é um antídoto para os extremismos, né? A gente vê que a quarta Revolução Industrial está diminuindo os empregos no mundo inteiro. E isso é o motivo, e é muito difícil de perceber, esse é o motivo que está estimulando a questão dos extremismos, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, e estimulando também
os casos de xenofobia, racismo e outros. Recentemente teve um documentário na Globo News chamado O Enigma Francês, que fala sobre parte da população estava oscilando entre a extrema-direita e a extrema-esquerda na última eleição presidencial. A extrema-direita oferecendo fechar as fronteiras, expulsar os imigrantes e preservar os empregos para a etnia tradicional do país, enquanto a extrema-esquerda oferecendo assistência social. Então, eu entendo que a gente está com risco à democracia no mundo inteiro e que o Fundo Permanente da Humanidade, isso sim é uma solução para essas fotos que a gente está vendo aqui. Devido a guerras na Síria, eventos da natureza, catástrofe, a humanidade sempre se deslocou de um país para o outro. E, recentemente, a gente tem uma cerca entre a Hungria e a Romênia, proibindo as pessoas de saírem de um país em situação calamitosa. E a gente também tem aqui, na nossa fronteira, onde nós estamos aqui, em San Diego com o México, nos Estados Unidos com o México, também limitando as pessoas em busca de novas oportunidades. Então, a humanidade sempre transitou por necessidade ou busca de novas oportunidades. E um dos motivos que isso ocorreu é essa necessidade dos estados, dos países, de limitarem essa transição, porque essas pessoas vão ser um custo para o sistema local. No momento que nós tivermos uma renda básica mundial, universal, como até o Papa Francisco colocou no último livro dele, né, um salário universal, nós não teremos mais essa dificuldade. Quando uma pessoa chegar num país já com uma renda digna, ele vai poder contribuir para o sistema local através de consumo, de impostos, o que vai viabilizar essa transição de pessoas. E vamos para o último slide. Eu quis terminar de uma forma mais leve a apresentação, né? Depois de algumas coisas um pouco pesadas. Então, eu argumento que a distribuição de renda vai transformar o mundo num lugar melhor para se viver, expandindo o mercado de consumo, aquecendo a economia, gerando mais empregos. Isso vai ajudar a gente a alcançar a idade do ouro prevista pelos gregos.